ser aceito e respeitado por alguém ou permanecer fiel a Deus. Defender a sua fé e entrar em atrito com o seu professor e muito provavelmente com toda a sua sala, ou omitir aquilo que você acredita e a fé que você professa. Esses são os desafios do filme Deus Não Está Morto. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello, esse é o Bate-Papo Cristão e hoje nós vamos falar sobre esse filme que é muito querido, muito falado pelos cristãos. Deus Não Está Morto. Que lições nós podemos tirar da história do filme? E eu queria falar aqui sobre alguns pontos que são poucos comentados sobre esse filme, mas que me chamaram muita atenção. Então, fica nesse vídeo até o final para que nós possamos meditar juntos sobre a história do filme. Muito bem, no filme Josh é um estudante de direito que é desafiado pelo seu professor de filosofia. Um homem ateu que durante a história do filme nós conseguimos ver que a sua descrença de Deus veio por um trauma de infância. Sua mãe, cristã, devota, fiel, acometida por um câncer, acabou falecendo mesmo em meio às suas orações e às orações do professor, então uma criança. Ele chega então à conclusão que Deus não existe ou já teria morrido, já que não atendeu o seu pedido. Na sua fase adulta, ele passa então a pedir todo começo de semestre aos seus alunos que escrevam numa folha de papel que Deus está morto, abdicando então da sua fé dentro da sala de aula. Josh então se recusa a transcrever tal bilhete e é então desafiado a defender o seu ponto de vista. Normalmente se joga a questão de Deus não estar morto entre esse embate de fé, de conhecimento de Josh e do professor. Embate que gera frutos, que faz com que um da sua sala se converta durante as defesas de Josh e futuramente decida, se nós vermos lá no segundo filme, que nós ainda vamos falar sobre ele, ele acaba se tornando, voltando para o seu país, ele que era estrangeiro, e se tornando, então, um missionário do seu país, falando de Jesus Cristo. Tudo isso fruto da certeza e da convicção de Josh quanto à sua fé em Deus. Há também a moça muçulmana que trabalhava na faculdade, de família muçulmana, pai tradicional, que é expulsa de casa quando o pai descobre, através do filho menor, que a filha havia se convertido ao cristianismo. Mas por trás disso tudo, nós vemos a importância das aparências, a imposição de uma pessoa que às vezes está ao seu lado, mas não caminhando junto, que está ao seu lado, mas não com o mesmo propósito. Porque nós olhamos no começo do filme, da história, quando Josh ainda está em dúvida se fazia ou não o desafio, a sua namorada desencorajá-lo, pedindo para que ele fosse cristão apenas fora da universidade, esquecendo a sua crença lá dentro, pensando no futuro que ele teria, que ela seria também atingida pelas consequências do que poderia acontecer referente à atitude de Josh se fosse, então, decidido que ele defenderia a sua fé. E quando Josh, então, resolve fazer o que ele achava correto, resolve não esconder que ele acreditava em Deus e começa a falar a todos o que Deus poderia fazer,
mostrando muitos filósofos que passavam a reconhecer e acreditar em Deus, conseguia rebater as questões impostas pelo professor de coisas que aconteciam e que eram permitidas por Deus. Ela resolve então deixar Josh, termina o relacionamento, porque na cabeça dela o que mais valia era o bom emprego que Josh teria, principalmente com as boas notas, com as recomendações da faculdade. O futuro material se sobrepunha em referência ao futuro espiritual dos dois. E muitas vezes isso acontece com propósitos diferentes na vida entre duas pessoas. E aí eu não falo somente em relacionamentos amorosos, mas de amizades, qualquer tipo de relacionamento entre seres humanos. Nós temos que procurar andar de acordo com aqueles que têm objetivos parecidos e que vão nos ajudar na caminhada, vão nos fazer crescer, vão nos fazer ser pessoas melhores, que vão fazer com que a fé em Deus seja fortalecida e venham nos ajudar a fortalecer cada vez mais o nosso alicerce. Para mim, a maior lição do filme Deus Não Está Morto é que em vários momentos, até mesmo aqueles que nós pensávamos que estaria ao nosso lado, vão nos abandonar, vão nos deixar, porque vão sentir medo de atravessar essa estrada conosco, porque vão se sentir ameaçados pelo perigo, pelos riscos, porque não estão dispostos a pagar o preço. Mas mesmo assim, prossiga, meu irmão, minha irmã. Continue firme na sua caminhada com Jesus. E o galardão virá no dia em que nós tanto esperamos, que é a volta do nosso Senhor. Muito bem, irmãos, esse foi o Bate-Papo Cristão de hoje. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você já assistiu ao filme Deus Não Está Morto? Você conseguiu pegar outras lições, outras reflexões referente à história desse primeiro filme? Lembrando que os outros dois filmes nós ainda iremos conversar sobre o que nós podemos aprender e também sobre muitos outros filmes. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, está chegando agora, ou tem acompanhado os nossos vídeos e ainda não tomou a decisão de se inscrever, se inscreva agora, ative o sininho para que você não perca mais nenhum dos vídeos do nosso canal e possa estar conosco nessa reflexão, nos ajudando mutuamente, porque eu falo aqui no vídeo, mas eu aprendo também com vocês através dos comentários, para que nós possamos refletir juntos. Também lá no Instagram, onde o nosso contato pode ser mais aproximado, onde tem devocionais, reflexões bíblicas todos os dias para nós crescermos na graça e na misericórdia do nosso Senhor. A paz do Senhor a todos. Até o nosso próximo Bate-Papo Cristão.